Vou falar de Copa do Nordeste primeiro. Não, Copa do Nordeste. Vou falar de Copa do Nordeste, aqui está ela, Pamela Maranhão. Traz informações para nós ao vivo sobre o embarque do time do Altos. Altos e 4 de julho vão jogar nesse sábado à tarde, valendo vaga na próxima fase da Copa do Nordeste. Claro, não vão se enfrentar, mas cada um pega o seu adversário aí tentando. E tem chance os dois, hein? Pamela Maranhão, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, mais uma vez. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A equipe do Altos, que já está aqui no aeroporto Petrônio Portela, vai estar enfrentando aí no final de semana, no sábado, a equipe do CRB de Alagoas, lá no estádio Repelé, a partir das 4 horas da tarde. A gente vai conversar agora com o técnico da equipe do Altos, falar um pouquinho da importância e da expectativa desse jogo aí para a equipe, o último jogo dessa primeira fase, em que a equipe do Altos depende somente dela para conseguir essa classificação até as quartas de finais da competição. Professor Tonê, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. O que dá para falar dessa partida? Um jogo importantíssimo aí para a equipe do Altos, mas um jogo também que vocês têm muitas dificuldades por conta dos desfalques. Boa tarde. Boa tarde, Pamela. Boa tarde a todos que estão assistindo. Exatamente, nós temos vários desfalques, alguns por lesão, outros por ter pegado a Covid. E, de qualquer forma, a expectativa é muito grande para esse jogo, porque depende apenas de nós, a classificação. Então a gente espera fazer um grande jogo amanhã lá em Maceió e, independente do resultado, voltar com a classificação. É isso que nós desejamos. Professor, nesse momento em que o time tem ao total 7 desfalques, né? 4 nomes por conta da Covid, que testaram positivo. Na semana passada, né, dessa vez, graças a Deus, todo mundo foi negativado. Mas tem 3 peças também por conta de lesão. O que dá para fazer? Né? A palavra improvisar se torna chave nesse momento? Não só o improvisar, mas um poder grande de superação, uma concentração acima da média, para que a gente consiga um bom resultado lá. Tem que ter força de todos, porque nós vamos com um elenco bastante reduzido para esse jogo de amanhã. Com relação ao adversário, né? O que você já analisou, o que dá para destacar dentro dessa equipe do CRB, que é uma equipe que já está classificada dentro da competição até a próxima fase? Mas isso independe, né? O fato de já estar classificado, porque eles podem, com uma vitória, assumir a primeira colocação do grupo, e isso é importante dentro do regulamento da competição. E, então, a gente sabe que o jogo vai ser muito complicado, difícil, mas nós temos sim uma grande esperança de conseguir essa vaga para a segunda fase, que vai ser inédita para a equipe do Altos. Tá ok, então, Tonê, muito obrigada. É importante a gente frisar para vocês, dentro desses 7 jogadores que estão fora dessa partida, tem aí a formação titular ofensiva, né, com Manuel, Clemson e Betinho lesionado, Manuel e Clemson positivos para a Covid. Além deles dois, o zagueiro Rafael Araújo e também o lateral Nixon, todos positivados para a Covid alguns dias atrás. Nessa última testagem, todo mundo testou negativo. Além deles, Netinho e Ronan também são desfalques por conta de lesão. Então, o técnico Fernando Tonê, que realmente está aí com um elenco muito enxuto para esse último jogo, que é um jogo muito importante para a equipe do Altos, porque o Altos depende somente dele, como eu já falei anteriormente, para carimbar essa vaga até as quartas de finais. Jogo aí que, além de garantir uma vaga nas quartas de finais, também pode garantir cifras interessantes aí para a equipe do Altos para essa próxima fase, já que quem classifica também garante R$300 mil na conta. Volto com você, Joelson. Eu fiquei um pouco preocupado, principalmente com essas ausências dos jogadores de frente do time de Altos. Aí eu estava aqui, porque Pablo, como é que vai ser? Pablo Cavalcante, lá na Rádio Cidade Verde, né? Pablo, como é que vai ser o time do Altos? Joelson, vamos com calma, vamos lembrar que esse time venceu o Santa Cruz, mesmo já com alguns desfalques. Vamos devagar. Qual é o peso que isso vai ter para o jogo lá, Pamela, essas ausências todas? No jogo contra o Santa Cruz, né, a equipe ainda tinha mais algumas peças, né, acabou lesionando mais gente de lá para cá. Basicamente deve jogar o time que jogou contra o River na quarta-feira pelo Campeonato Piauiense, ficou no empate sem gols, né, utilizou uma formação muito parecida, né, então, né, dá para dizer que mais ou menos vai ser essa mesma formação? Existe essa probabilidade, né, nós já jogamos 2 partidas assim, contra o Santa Cruz pela Copa do Nordeste, já com a ausência de alguns atletas, e no jogo do estadual contra o River também, novamente a mesma equipe,
com a ausência dos mesmos atletas. A possibilidade é que a gente mantenha essa equipe para iniciar o jogo de amanhã. Obrigada, Tonê, mais uma vez. A equipe do Altos, que a gente lembra, vai estar embarcando às 2h55, faz uma pequena escala lá em Recife, chega por volta das 18 horas lá em Maceió e depois disso só se concentra e começa a pensar nesse jogo contra o CRB, que, reforçando, acontece no sábado amanhã às 4 horas da tarde lá no estádio Repelé. Vale a nossa torcida. Nós aqui, a Cidade Verde, o SBT vai transmitir o jogo entre Sampaio e CSA. Esse jogo também pesa para o 4 de julho. Você vai acompanhar ao vivo a transmissão de Sampaio Corrêa e CSA, que é o jogo liberado pelo SBT. E nós vamos trazer todas as informações de Altos e 4 de julho para você acompanhar tudo em tempo real. Na tela agora a classificação para que você veja as chances reais dos times piauienses. Aí a rodada, né? Como é que vai ser a rodada? 4 de julho pega o Vitória, jogo aqui. No sábado também, perceba que todos os jogos são sábado às 4 da tarde, para evitar combinação de resultados. Então, 4 de julho, Vitória, Confiança enfrenta o Fortaleza, o Altos vai jogar contra o CRB, o Bahia recebe o ABC, o Ceará enfrenta o Salgueiro, Sampaio Corrêa joga contra o CSA, o jogo da TV, o jogo liberado pela rede, né, pelo SBT, o 13 da Paraíba recebe o Esporte Clube do Recife e o Santa Cruz enfrenta o Botafogo da Paraíba. Essa é a rodada, falei em classificação, mas na verdade é a rodada da Copa do Nordeste, tá bom? O assunto agora virou Campeonato Piauiense de Futebol. Campeonato Piauiense de Futebol. Oferecimento Armazém Paraíba. Sucesso em qualquer lugar. Gelta, sua concessionária Fiat. Apoio Piauí, Governo do Desenvolvimento. Pamela Maranhão, vamos ter também, sábado tem jogo, Sampaio Corrêa e CSA, e o desfecho dessa primeira fase da Copa do Nordeste na sua última rodada. E no domingo teremos Tiradentes e Fluminense, Pamela Maranhão. O Tiradentes lutando por uma realidade, sair ali, se afastar da zona de rebaixamento, e o Fluminense tentando chegar nas lideranças aí do campeonato, entre os líderes do Campeonato Piauiense, Pamela Maranhão. É isso mesmo, né, Gelson? No domingo todo mundo vai levar o cuscuz pro Estádio Albertão, vamos tomar café lá. Jogo 9 horas da manhã entre aí Tiradentes e Fluminense pelo Campeonato Piauiense, o único jogo que acontece nesse final de semana e como você já frisou, as duas equipes em situações bem distintas aí dentro da tabela e dentro da competição. A equipe do Fluminense, que apesar de ter vindo aí de um empate dentro do clássico Fla-Flu, um jogo aí que foi bastante interessante, apesar de ninguém ter conseguido somar os 3 pontos, está ali pelo meio da tabela, quer encostar na parte de cima, já que o Campeonato Piauiense só o primeiro e o segundo colocado é que interessa, já que não tem semifinal, só final. E o Tiradentes lá na parte de baixo tentando descolar um pouquinho mais daquele Z2, então tem tudo para ser um jogo muito interessante, porque está todo mundo querendo somar pontos, cada um com interesses distintos. Pamela, nós temos o Fluminense que começou não muito bem o Campeonato Piauiense, mas agora, se vencer, vai estar com a mesma pontuação do River, que é o segundo, ou seja, dentro dependendo até de uma goleira, digamos que ele faça mais de 3 gols, vai chegar inclusive a zona de classificação para a final. É uma virada importante que o Fluminense parece estar dando nesse campeonato, né? É isso mesmo, né? Está se desenhando uma equipe que o professor Wallace Lemos, ele vem fazendo testes, ele vem mudando bastante a equipe, inclusive talvez seja um dos pontos negativos, porque ele não está conseguindo repetir muita formação, porque recebeu muitos jogadores nas últimas semanas e está tentando encontrar ainda a formação ideal, mas com certeza a parte ofensiva vai ser muito cobrada. A gente teve o Júnior Chicão, que acabou no último jogo fazendo gol, mas também perdendo muitos gols, e eu tenho certeza que o setor ofensivo ganhou uma atenção a mais e vai ser crucial para que o time consiga essa vitória em cima da equipe do Tiradentes. O Tiradentes, por outro lado, é visto aí como um patinho feio dentro da competição, ainda não engrenou, mas vem dando trabalho, vem vendendo pontos, vem vendendo caro seus pontos dentro da competição. A maior prova disso foi o fato de ter conseguido o empate diante do Parnaíba que segue na liderança da competição. O Tiradentes, até assim, muita gente está vendo, né, o Tiradentes voltar à elite do futebol piauiense, mas não foi um retorno fácil.
Vamos lembrar aquele início, né, aspas, pré-temporada, Pamela, que era um período em que o time teve dificuldade de formação de elenco, não foi um começo fácil, porque também não foi uma preparação fácil, né? É o que se espera mais ou menos do Tiradentes, mais ou menos estar nessa posição na tabela, buscando recuperação. É isso mesmo, né? Na verdade, a equipe do Tiradentes, eu até enxergo eles como uma equipe que vem conseguindo superar muitos problemas, né? A gente lembra que teve, além da preparação física extremamente enxuta, eles que treinaram cerca de 12, 13 dias para o primeiro jogo do Campeonato Piauiense, passaram por uma dificuldade grande com o professor Paulo Júnior sendo positivado para a Covid, teve a perda do preparador de goleiros que veio a falecer por conta da doença e, querendo ou não, tudo isso mexe muito ali no emocional e no decorrer da semana naquela rotina. Se uniram e estão tentando, mesmo sendo um time com pouca estrutura e maiores dificuldades financeiras, conseguir fazer um campeonato piauiense decente, né, que represente esse retorno, né? A gente lembra o Tiradentes que estava há mais de 20 anos sem disputar um campeonato piauiense, mas o professor Paulo Júnior, ele tem muito esse tino, ele consegue fazer esses milagres, né, unir equipes, encontrar dentro dessas dificuldades, conseguir fazer com que a equipe se motive e faça boas competições. Agora ele está tentando fazer isso dentro da equipe do Tiradentes.